alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos que amam e que adoram aprender. Quem está falando? Quem? Produção? Coloca meu nome aqui embaixo. Professor Amaury Júnior, sou professor da CEMED e hoje estamos juntos para a nossa quinta aula de História. E hoje é uma aula especial, nós temos um cenário especial, eu estou usando uma roupa especial, porque a aula de hoje, rapaz, olha o assunto da aula de hoje aí na tela. Aula 5, eixo, temporalidade histórica. Conteúdo, Amazonas, divisão histórica. 3, história econômica. 3.3, zona franca. 4, cultura e religião. Nossa habilidade, identificar os diferentes momentos pelos quais passou a construção do estado do Amazonas. Olha aqui para mim. Você lembra que na última aula nós estudamos sobre o Amazonas. Lembra que nós falamos daquela bela época onde entrou muito recurso aqui, o nosso estado quase que vira uma cidade europeia? Lembra disso? É a partir daí que vai começar a nossa aula de hoje. Estão preparados? Porque agora é hora de estudar. E cá estamos nós nesse cenário maravilhoso. Olha só, cidade europeia, rapaz. Já diria o grande Torrinho, Porto de Lenha. Tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e com os olhos azuis. O que ele queria dizer com isso, rapaz? Presta atenção. Que Manaus nunca seria uma cidade europeia. Quer entender essa história? Quer entender essa história melhor? Então olha esse texto que vai aparecer aí na tela. Crescimento econômico. No auge da produção da borracha, a Amazônia é a única região a exportar este produto, e isso possibilitou um grande crescimento econômico. Olha aqui para mim, você lembra que na última aula nós falamos que o Amazonas vivia até razoável com as drogas do sertão. Lembra? Claro que lembra, mas de repente apareceu esse produto aqui. Produto esse que os índios já conheciam. Professor, que produto é esse? Você lembra, rapaz? É o látex. Esse produto aqui, ele permitiu que nós tivéssemos um crescimento gigante. E por que esse crescimento? Porque a indústria começou a crescer. E o que surgiram? Surgiram os carros, rapaz. E o que carro tem? O que é produção? Carro tem pneu. E pneu vem da onde? Pneu vem da borracha. E onde é que tinha o látex? Aqui. É aqui que tinha essa árvore marota que vai aparecer agora aqui, ó. É, rapaz, era aqui que tinha o látex. A Amazônia era a única região do mundo que tinha seringueira. E isso trouxe ao nosso estado muita riqueza, várias riquezas. Trouxe um crescimento econômico gigante, o que mudou a nossa história, o que mudou o nosso cenário. Aquelas casinhas de palhas que antes existiam, elas foram trocadas e agora olha como Manaus estava. Rapaz, Manaus era referência no Brasil, Manaus era referência no mundo. Aqui nós tínhamos o quê? Tratamento de esgoto, bondes, a energia, rapaz, aquele lugar era maravilhoso. E isso mudou a nossa história, mudou o nosso cenário. Claro, vale lembrar que isso também trouxe alguns prejuízos culturais. Teve gente que teve que trabalhar bastante, coisas que nós já comentamos, mas ainda vamos comentar. Como nós dissemos em uma outra aula, na história nem tudo é maravilhoso, nem tudo é perfeito, nem tudo é incrível. Estávamos indo tão bem, mas de repente, olha o que aconteceu. Olha aí na tela esse texto. Fim da Belle Époque. Com o roubo das sementes de seringueira, desmorona a economia amazonense, o mercado mundial passa a comprar a borracha asiática. Olha aqui para mim. E aqui nós estamos no meio de um seringal. O que nós vamos comentar agora é o que simboliza o fim do nosso tempo de glória. Você lembra que a gente falou agora sobre o fim da Belle Époque e como isso aconteceu. No mundo existia apenas um lugar que tinha seringueira, onde era a nossa Amazônia, aqui esse seringal maravilhoso. Mas de repente apareceu um homem aqui, um inglês, esse inglês aqui, o Henry Wilkingham. Rapaz, esse cara aqui, que era tido como um pesquisador, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele pegou as sementes, cerca de 70 mil sementes, e ele embarcou com essas sementes. Professor, qual foi o trajeto que ele fez? Não sabe qual foi o trajeto que ele fez, rapaz? Presta atenção agora, porque aqui é muita tecnologia. Aqui o negócio é tecnologia na hora. Olha só que vai aparecer aí na tela esse mapa, ou melhor dizendo, o nosso globo. Olha aí o nosso globo. Então, aqui no globo nós temos o nosso
Brasil. Estão vendo aí o Brasil? E aqui eu vou riscar a parte que representa a Amazônia, certo? É apenas esse local que tinham as sementes. Henry pegou as sementes e atravessou o mundo. Levou as sementes para o continente asiático. E as sementes se desenvolveram, sabe aonde? Nesse país aí. Tá vendo o nome na tela? Malásia. Esse país pequenininho, rapaz. E aí, ó, Malásia. E com isso, descentralizava a seringueira e outros países também tinham. Opa, apareceu até a Itália aqui do nada. E com isso, as sementes que agora estavam na Malásia, sementes essas que vão aparecer aqui na tela, porque aqui o negócio aparece na hora. Essas sementes que se desenvolveram na Malásia, cresceram muito naquela região. A ponto que essa região que vai aparecer agora aqui, essa região maravilhosa, trouxe mais economia para os europeus, que compravam borracha para produzirem materiais. E essa economia fez com que os grandes empresários da época se reunissem e decidiram, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos começar a comprar o látex asiático. O látex asiático ele não tinha a mesma qualidade que o nosso, mas isso não importava. O que importava é que era mais em conta. E com isso a nossa economia, que olha como o gráfico mostra aí, nossa economia que estava no ápice, de repente, buf, desabou. Desabou por quê? Por conta desse roubo das sementes que Henry cometeu. Perfeito? Mas, professor, e aí o que acontece? E aí vários palácios, várias construções começam a ser leiloados no nosso estado, nós vivemos uma decadência econômica, mas, de repente, uma coisa mudaria tudo isso. Olha aí na tela o que aconteceu. Os soldados da borracha. A Segunda Guerra Mundial fez com que o látex da Amazônia volte a ser procurado e surge a figura dos soldados da borracha. Começa o segundo ciclo da borracha. Olha aqui para mim. Olha onde nós estamos. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Por que nós estamos nesse cenário, professor? Porque aí começa o segundo ciclo da borracha, em meio à Segunda Guerra Mundial. Rapaz, tem um tanque de guerra aqui atrás. Em meio à Segunda Guerra Mundial. De repente, a Ásia, que vendia o produto, a Malásia, tiveram que cortar porque a guerra fez com que acontecesse um probleminha lá. E os Estados Unidos queriam comprar a semente. E aonde é que tinha essa semente? Onde é que tinha o látex? Onde é que tinha a borracha? Aqui. E eles voltam a procurar aqui. E a nossa árvore maravilhosa volta a trazer riquezas para o nosso estado. E a Segunda Guerra Mundial fez exatamente isso, que o látex volte a ser procurado no nosso estado. E aí surgem figuras de homens importantes, homens esses daqui, soldados, não eram bem esses soldados. Os soldados da borracha, eles eram diferenciados, eles eram esse outro aqui, ó. Aí, eram esses homens. Agora vale ressaltar uma coisa importante aqui. Como a gente já comentou, a história não vive só de coisas boas e incríveis, tem momentos ruins também. Esses soldados da borracha eram homens que vinham para cá com a promessa de uma vida melhor e de repente eles eram enganados, sofriam, passavam por doenças, o clima não era tão favorável e eles viviam em condições muito ruins, muito precárias. Os soldados da borracha foram homens que sofreram pela pátria, sofreram pela nossa região. Certo? E isso aí vale ressaltar. Depois dê uma pesquisada a mais, o assunto é bom. Mas o que acontece? A nossa economia que estava quebrada, de repente o que acontece com a economia? Volta a subir novamente, volta a melhorar a economia do Amazonas. E com a economia melhorando, o nosso estado voltava a andar novamente. Mas, claro, depois a guerra acabou, e aí as coisas deram uma amenizada. E então, pensando nisso, o governo cria uma nova forma de fazer render dinheiro no estado. Sabe do que eu estou falando? Lembra da aula passada que nós comentamos que existem duas coisas que movimentam a nossa economia? O polo industrial e o extrativismo? Pois é. Vamos comentar agora sobre o polo industrial. Produção, coloca na tela esse texto maroto. Criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ZFM, foi criada em 1957. E em 1967, o governo cria auxílios fiscais especiais para empresas nacionais e estrangeiras. Incentivos fiscais especiais. Olha aqui para mim. E olha onde nós estamos, no meio de uma linha de produção. Rapaz, o negócio está ficando sério. Toda vez que eu falar de Zona Franca de Manaus, eu vou estar falando disso, de indústria, polo industrial, é isso mesmo. Mas você deve estar se perguntando, professor, o que é Zona Franca de Manaus?
Vamos explicar com calma. Zona é isso aqui, ó. É um espaço delimitado de terra. E franca, professor, o que significa franca? Franca simboliza esse negócio aqui, ó. Grana, 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 grana. Grana, grana para quem? Para os empresários. Através do quê? Dos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais fazem com que as empresas paguem um imposto menor. O certo é que a Zona Franca de Manaus gera muito, mas muito o quê? Emprego, porque várias pessoas trabalham lá. Sabia de uma coisa? A Zona Franca foi criada em 1957, mas somente em 1967 que entra esses auxílios. E aí o governo começa uma parceria com várias empresas. Para você ter uma ideia, depois que foi criado isso em 1967, só nesse ano, sabe quantas empresas vieram para cá, rapaz? Sabe quantas? Mais de 1.000. Mais de 1.000 empresas ocuparam a região. Professor, o que isso significa? Que essas empresas que vieram para cá daria muito emprego, vários empregos para os moradores da nossa região. Isso simbolizava muita grana, simbolizava dinheiro entrando no nosso estado, nossa economia voltando de novo e emprego para a população. Agora vamos ver o próximo texto sobre a Zona Franca de Manaus. Com a abertura comercial, Manaus tornou-se paraíso do consumo com produtos importantes, o que possibilitou a construção de hotéis e um aeroporto internacional. Olha aqui para mim, como nós comentamos, aqui começou a virar o paraíso do consumo. Todo mundo que queria comprar uma novidade vinha para onde? Para Manaus. Rapaz, o negócio estava indo muito bem. Estava indo tão bem que criaram até um aeroporto, o aeroporto internacional. Mas aí as coisas estavam indo bem demais e o nosso estado vinha crescendo, o aeroporto maravilhoso, até que o governo cria um limite de bagagem. Opa, parece que umas bagagens marotas, vamos criar uma cota de bagagem e aí as coisas vão começar a dar uma diminuída, mas o certo é que a Zona Franca ainda existe e existe dando vários empregos. Tem aquele selo especial, toda vez que você vê aquele passarinho escrito embaixo, Polo Industrial de Manaus, significa que o produto foi feito aqui. Atualmente a Zona Franca ela é referência, olha só, referência de eletrônicos e informática, veículos de 2 rodas e vários produtos. Rapaz, o negócio é bom mesmo. Então isso resume a economia do nosso estado. Vamos falar agora sobre um outro assunto, cultura e religião. Produção, coloca na tela aí esse assunto. O Amazonas comporta uma diversidade cultural e religiosa por conta da sua formação étnica. Podemos destacar as influências indígenas, africanas, portuguesas e dos espanhóis. Olha aqui para mim. Olha aonde nós estamos. Toda vez que eu falar de cultura e religião, tem um povo muito especial, o povo aqui da nossa terra. Os índios, rapaz, os indígenas têm um papel muito importante. Mas podemos dizer que a nossa cultura e religião ela é resultado de junções. Junção do quê? Olha aqui essa imagem marota. Aqui nós vemos um europeu e um indígena. Então isso resume a nossa cultura e religião. É um hibridismo, ou seja, mistura de diferentes culturas, tanto europeu, como africano, como indígena. Nós somos resultado dessa mistura disso tudo. Com os indígenas, nós aprendemos alguns hábitos, como por exemplo aqui, ó, tomar um banho maroto, e além disso, com os portugueses, nós aprendemos o que? As vestes, as nossas roupas, com os africanos, as nossas brincadeiras. O certo é que quando a gente fala de cultura amazonense, a gente não pode esquecer de uma coisa, minha produção. De quê? Coloque na tela a produção. Rapaz, Festival de Parintins. É um exemplo de festival folclórico do Brasil. Um dos maiores do Brasil, que junta aqueles 2 bois maravilhosos. Quais são os bois? Quais? Aqui, rapaz, garantido e caprichoso. Até me enrolei para falar agora. E você é o quê? Você é garantido ou caprichoso? Opa, sem polêmicas. Então isso resume a cultura da nossa região. Quando nós falamos de cultura, lembre, a palavra-chave é diversidade. Do indígena, do europeu, do africano. Certo? E professor, e religião? Agora, religião, aí é um outro assunto importante também. Porque na nossa região, a base da nossa religião é o cristianismo, certo? Principalmente o cristianismo católico. Porém, vale ressaltar aqui que nós encontramos religiões de matriz africanas e diversas denominações católicas. Então, assim como a cultura, a nossa religião também, a palavra-chave é diversidade. Como nós podemos ver aqui, vários símbolos religiosos. O que isso significa, professor?
significa que nós temos uma grande diversidade, rapaz. Uma grande diversidade. Então, toda vez que o assunto for cultura e religião, a palavra-chave é diversidade e respeito. Perfeito? Então, vamos dar uma pequena relembrada aqui. Nós começamos falando sobre a nossa economia que estava indo muito bem, até que de repente veio aquele inglês maravilhoso e roubou as sementes. Lembra disso? Lembra, né? Quando ele roubou as sementes, levou para a Ásia, aí acabou o quê? A nossa bela época, a Belle Époque acaba, aí a nossa economia entra em decadência. Lembra disso, né? Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos olha para cá de novo, começa a comprar sementes, e as sementes que vêm para cá, e as sementes que são vendidas, voltam a enriquecer o nosso estado. Figura importante, soldado da borracha. Soldado da borracha que você lembra, que você conhece, certo? E aí depois do soldado da borracha, o governo cria o quê para movimentar a economia? Zona Franca de Manaus, um projeto que deu muito certo e rende muito emprego para a nossa população. Depois disso, nós falamos de cultura e religião. Cultura, qual é a nossa base? Nossa base é a base indígena, europeia e africana. É um hibridismo, é uma mistura de culturas. Lembra disso? Claro que você lembra. E religião, a mesma coisa. É uma mistura tendo como base o cristianismo católico, mas além disso tem as outras religiões de matriz africana. E a palavra-chave para tudo isso é diversidade e respeito. A diversidade, nós precisamos andar com respeito. Se você é cristão, respeita aquele que é de uma outra religião, do mesmo modo todas as religiões, e assim nós andamos felizes para sempre. Rapaz, a aula de hoje teve um conteúdo bem extenso, mas aí eu preciso saber de uma coisa. Vocês compreenderam o conteúdo? Estão prontos, então, para o nosso momento de exercitar? Estão preparados? Nós preparamos aqui 2 perguntas fáceis, tranquilas, perguntas marotas, que vocês vão conseguir responder de forma tranquila. Então, produção, presta atenção no que eu estou falando, porque vem aí o nosso exercitando. Então vamos lá, nossa questão número 1. Com o fim dos 2 ciclos da borracha, o que foi criado para melhorar a economia do estado do Amazonas? Meu Deus, essa tá fácil demais. Precisava nem de alternativa, mas vamos ler aqui, né? Letra A, venda de peixes e frutas. Criação da Zona Franca de Manaus, letra B. C, turismo. E letra D, nenhuma das alternativas. Muito fácil. Questão número 2. Quais povos influenciaram na formação cultural e religiosa do estado do Amazonas? A, somente os africanos. B, portugueses e espanhóis. C, indígenas. Letra D, indígenas, europeus e africanos. Olha aqui para mim. As perguntas estão fáceis, as perguntas estão tranquilas, certo? Tenho certeza aí que você vai acertar tudo. Eu vou ali tomar uma água e já volto. Fiquem espertos.
Voltamos. Tenho certeza que vocês já responderam. Agora estamos aqui no nosso cenário clássico, que tinha já aluno com saudades, certo? Vamos resolver as nossas questões? Questões marotas, né? Questão número 1, olha aí na tela. Com o fim dos 2 ciclos, presta atenção que nós estamos falando aqui dos 2 ciclos da borracha, o que foi criado para melhorar a economia do estado do Amazonas? Então vamos ver o que foi criado depois dos 2 ciclos da borracha. Foram criados venda de peixes e frutas? Professor, essa daí está errada mesmo. Descarta, rapaz, que não tem nada a ver. Criação da Zona Franca de Manaus? Professor, eu marquei essa daí, pelo amor de Deus. Se você marcou essa daí, você é aluno esperto, você é aluno leão, porque está perfeito, é isso mesmo. Criação da Zona Franca de Manaus. Vamos ler as próximas aqui só para descartar. Turismo? Claro que não. Mas vale lembrar que o turismo também movimenta uma boa renda aqui no nosso estado atualmente. Mas não é isso, não foi isso que foi criado. Nenhuma das alternativas, pelo amor de Deus, está errada também. Então vamos só confirmar a nossa resposta. Aí, perfeito. Letra B, criação da Zona Franca de Manaus. Vamos para o número 2, então? Quais povos influenciaram, observe que nós estamos aqui falando de povos, influenciaram na formação cultural e religiosa do estado do Amazonas? Então, quais foram os principais povos? Letra A, somente os africanos? Professor, eu tenho certeza que não era essa daí. Então, você está certíssimo, porque não é isso mesmo, não. Não foram somente os africanos. Portugueses e espanhóis? Claro que não. Claro que não, os índios já moravam aqui. Letra C, indígenas? Opa, marcou essa daí? Então, desmarca, porque está errado. Não eram indígenas, não. Letra D, indígenas, europeus e africanos? Aí sim, observe que aqui fala dos 3. Indígenas, europeus, tanto espanhóis como portugueses, depois franceses, enfim. Todos os europeus e os africanos. Essa é a resposta correta, letra D. Vamos confirmar na tela. Perfeito, letra D. Agora olha aqui para mim. Professor, eu ainda fiquei com dúvida nesse assunto. Ficou com dúvida? Então mantenha calma, que vem aí o nosso resumo dos conteúdos. E aí, aluno esperto, aluno leão, vamos agora fazer apenas aquele resumão. Rapaz, agora vamos fazer o resumo do que nós vimos na aula de hoje. Tenho certeza que vamos agora tirar todas as dúvidas. Olha na tela aí para ver o nosso resumo. Bom, nós começamos falando sobre economia amazonense, certo? E quando fala de economia amazonense, qual foi o sucesso? O primeiro e o segundo ciclo da borracha. Lembrando que o primeiro ciclo surgiu exatamente naquela explosão da indústria, né? Começaram a fazer os carros, produzir os carros, e aí trouxe muita riqueza. E o segundo ciclo vem após, na verdade, vem com a Segunda Guerra Mundial, perfeito? E aonde é que foi o fracasso? Vamos ver aí. Fracasso, opa, fui até demais aqui, deu um spoiler. Fracasso, o roubo da semente. Quando o Henry veio aqui e roubou as sementes. Rapaz, dá até raiva de falar sobre isso, né? Mas enfim. Sucesso. Zona Franca de Manaus e o extrativismo. Isso volta a movimentar o nosso estado, certo? Falamos isso no início da aula, que estamos apenas revisando. E quando falamos de cultura e religião? Quando falamos de cultura e religião, vale destacar as influências dos 3 povos, dos índios, europeus e africanos. Foram povos fundamentais na construção cultural e religiosa do nosso estado, certo? E quando nós falamos isso, podemos ter a seguinte afirmação, que o nosso Amazonas, ele possui, está até colorida aí, a produção caprichou, uma diversidade cultural e religiosa. Então agora, todo mundo já compreendeu a história econômica do nosso estado, desde a borracha, do primeiro ciclo, com aquela explosão no início dos automóveis, depois do segundo ciclo, com a Segunda Guerra Mundial, que começam a importar os nossos produtos, nossa borracha começa a ser exportada, na verdade, mais uma vez. E aí, antes disso, a nossa semente já tinha sido levada, rapaz, por aquele inglês que nós já comentamos. Depois o que volta a movimentar
a Zona Franca de Manaus. E aí nós podemos ter a seguinte afirmação, que hoje o que movimenta a nossa economia, as duas atividades principais, não são únicas, são as principais, polo industrial e o extrativismo. Professor, o que é extrativismo? A gente já comentou na aula passada, é tudo que vem da natureza, certo? E quando falamos de cultura e religião, 3 povos merecem destaque. Quem são? Os indígenas, que já habitavam a nossa região, depois chegam os europeus e, por fim, os africanos. São os 3 povos que movimentam tudo por ali, certo? E a palavra-chave para isso é respeito. A nossa diversidade merece respeito. Todos respeitam as religiões e os mais diversos movimentos culturais. E assim seguimos felizes. Perfeito? A gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Compreenderam o conteúdo? Tá tudo certo? Professor, fiquei com uma dúvida. Rapaz, ficou com dúvida? Pesquisa no YouTube, procurem livros. Anota essa dúvida aí para quando as aulas voltarem ao normal você tirar com o seu professor, com a sua professora, ok? Infelizmente, eu vou ter que me despedir. Vem aí as nossas considerações finais. Enfim, acabamos a aula de hoje. Uma aula bem rica, rapaz. Uma das aulas mais ricas que nós já tivemos por aqui de História do 4º ano. Ok? Se ficou com alguma dúvida, eu já mandei aquela dica. Vá procurar no YouTube, vá procurar em livros. Enfim, há vários meios. A história está em todos os lugares. Vou deixar aqui um recado especial para os responsáveis. Responsáveis, vocês são peças-chave nesse momento. Incentivem as crianças a continuarem estudando, a manterem o foco. E crianças, alunos, olhe lá, hein? Vocês são alunos, aluno leão. Aluno leão, eu já expliquei aqui como é que é. É aluno que vai atrás, pesquisa, faz sua atividade, focado, aluno esperto, aluno inteligente. Vocês são desse tipo, tenho certeza. Já vou deixar aqui um aviso. A aula 6, rapaz, se essa aula 5 foi boa, a aula 6 está imperdível. É uma das melhores aulas que nós iremos gravar. Eu já até... Está gravada já, produção? Vamos gravar ainda, né? Vamos gravar. É uma aula especial, então fica ligado, certo? Enfim, é isso. Não esqueça de uma coisa, a história é uma viagem. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.